Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Bola na Rede, falando aí dessa grande vitória do Verdão aí no Campeonato Brasileiro, e agora é líder isolado aí, né, com 13 pontos no campeonato aí, com 4 vitórias e um empate. Palmeiras aí que teve uma sequência aí pesada fora de casa e ganhou aí todos os jogos, galera. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Canta, Assunção! Quem vai segurar a gente, Assunção? A gente, né? Você Quem vai segurar a gente, Quando Assunção? falaram no Corinthians, você estava arrepiado. Toca aqui, toca mas meu aqui, coração irmão. Meu coração tem um monte de amor, cabe todo mundo. Ah, que coisa maravilhosa. Não, depois desse jogo do Fortaleza, já contra o Inter lá, a gente viu que foi um jogo, era um jogo muito difícil e ninguém apostava na vitória do Palmeiras. Diante do Fortaleza também, sempre foi muito difícil, sempre é muito difícil jogar contra o Fortaleza no campo deles. A gente viu mais uma vez um Palmeiras que é o total favorito pelo título junto com o Flamengo. Né? Desde o segundo jogo... Você tá tirando o Inter já? Não, junto com o Flamengo e o Inter. E o Inter. Tá. São os três que a gente começou o programa aqui na primeira semana. Falando. A gente falou desses três clubes, mas o Palmeiras voltou a jogar. O Palmeiras voltou a competir, coisa que ele não estava fazendo no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista ele não competiu. No Campeonato Paulista ele se classificou para a próxima fase porque a Ponte Preta perdeu. E num gol no último minuto. Então o Palmeiras, ele virou a chave. Ele voltou a jogar. Esse Palmeiras é o Palmeiras de 2020, 2021, 2022 e 2023. Sabendo os jogadores que tem, sabendo o treinador que tem e sabendo a força que é em conjunto. E isso está fazendo com que o Palmeiras esteja jogando do jeito que está jogando. Bem e jogando e ganhando de times muito fortes, como é Corinthians, que ganhou de 2-0. Internacional e Fortaleza. 3 times grandes, 3 times fortes, e o Palmeiras foi lá, venceu com muita, não digo facilidade, mas com muita força e demonstrando o que é o Palmeiras dentro de campo. Eu queria dar parabéns pela sua coerência. Sempre. Você meteu o pau aqui sexta-feira no Everton, goleiro do Palmeiras. Mas quem quiser, você tá sendo irônico? Não, senhor, a nossa audiência tem memória. Você meteu o pau nele, que ele estava falhando em momentos cruciais. O que ele fez aí nesse lance que você tá vendo aí? Pegou um pênalti, mas assim, o que eu ia falar, enquanto você me menospreza, eu quero me autoparabenizar, porque eu fui um dos poucos aqui nesse programa, para não dizer o único nesse programa, inclusive parabéns, Guipa, que disse que o Palmeiras, ele não tinha que levar tanto a sério o Campeonato Paulista e que não dava para desacreditar. Não dá para você desacreditar de um time treinado por Abel Ferreira. Onde você falou isso? Não dá, falei. Eu tô muito tranquilo para falar sobre isso. Deve ter falado em alguma live no Instagram. Aqui nesse programa você não falou. Eu não quero dizer o seguinte, ó, o Palmeiras... Você falou naquele reality que você foi quinta. Foi lá. O Palmeiras ligou o PlayStation, ó, colocou a fita, ligou o PlayStation, agora começou o ano de 2025. Olha que checa a fita. Ninguém para. Colocou a Ninguém fita. para. O Palmeiras agora se tornou um time imparável e eu com tranquilidade, porque eu conheço o assunto e eu falei sobre isso, o Palmeiras vai seguir rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Não desacredita do Abel Ferreira, rapaz. O Everton, todo mundo fala que o cara não defende pênalti. Pois é. É uma baita de uma injustiça, porque ele defendeu contra o Boca, mesmo o Palmeiras sendo eliminado, ele defendeu contra o do Boca. Botafogo, ele Fefo. defendeu o pênalti do Tiquinho contra o Tiquinho, Botafogo, isso aí. que deu aquela virada para que o Palmeiras fosse campeão brasileiro. Defendeu na seleção brasileira, quando a seleção ganhou a medalha olímpica. Exato. A gente não pode esquecer. Tem esse pênalti agora. O Everton é um grande goleiro. Eu diria que está entre os grandes da história do Um Palmeiras. grande clube, um Diga-se grande de time passagem. começa com um grande goleiro, e o Everton é. Mas não dá pra falar, pelo amor de Deus, gente. Não dá pra falar que o cara defende. Marcos, Meu o Deus. Everton, Sérgio, estão todos o aí Everton é muito na bom. história do Palmeiras. Eu acho que ele está entre os 5 maiores goleiros O da história do Everton é muito Palmeiras. bom, o Everton é muito bom, mas eu tenho certeza que se você perguntar pro Everton se ele é pegador de pênalti, ele vai falar que não é. E aí os caras, meus colegas de falei os programa, pênaltis que meus ele pegou colegas de aqui. programa estão dizendo que o cara é Seleção pegador de pênalti. brasileira. O Seleção time- brasileira. o Contra Everton é pegador de Botafogo. pênalti. Pênalti de ontem. Contra o Boca Juniors. O cara tem 200 anos de carreira, Ué. tem 5 pênaltis defendidos. E o Fefão tá falando que é pegador de pênalti. É verdade, o Everton é pegador de pênalti. O Dida aqui não pegava nenhum. O Hugo Souza... Mas eu não tô comparando ele com o Dida. Já volto com vocês. Totalmente Já doido. vou voltar com
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Gonza, Raed, telespectador e telespectadora do Tá Na Área. É um outro momento do Palmeiras, de fato, né? São 6 vitórias seguidas, é uma marca que o Palmeiras não atingia há 2 anos. E você falou bem, acho que o desempenho é o mais importante, porque o Palmeiras chegou em final de Campeonato Paulista, o Palmeiras vinha tendo resultados, ainda que não tenha sido campeão, tenha sido vice-campeão paulista, mas o Palmeiras tinha resultados. A questão era o desempenho. Agora o Palmeiras tem tido uma sequência muito boa, um bom início de Campeonato Brasileiro e desempenhos melhores. São 2 vitórias fora de casa em cenários que eram muito hostis para o Palmeiras. Contra o Inter no Beira-Rio, o Palmeiras tinha só 5 vitórias na história contra o Inter no Beira-Rio, e aí o Palmeiras vence pela 6ª vez na história. Então é uma vitória que o Palmeiras poucas vezes conseguiu contra o Internacional fora de casa. E agora, contra o Fortaleza no Castelão, o Palmeiras vence e encerra um tabu de quase 6 anos, porque o Palmeiras não vencia o Fortaleza no Castelão desde 2019. Eram 4 derrotas e 2 empates jogando contra o Fortaleza fora de casa, e ainda nesses 2 adversários, né, encerrou invencibilidades atuais das 2 equipes, né? Então é um momento muito importante para o Palmeiras, e uma demonstração disso que, além da liderança, o Palmeiras tem o seu melhor início de Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos, né? Tomando como um recorte ali a partir de 2006, quando são disputados os pontos corridos com 20 equipes, o Palmeiras chegou a 13 pontos depois de 5 rodadas em 3 ocasiões. A atual, né, em 2025, em 2023, quando terminou como campeão brasileiro, e em 2019, quando o Luiz Felipe Scolari era o técnico. Então, é a demonstração de que o clima mudou, o Palmeiras tem conseguido bons resultados e numa sequência complicada. E aí, com isso, termina a 5ª rodada como líder e com um feito raro, né, 13 pontos. O Palmeiras só tinha atingido em outras 2 oportunidades. É uma equipe que, aparentemente, agora vai se encontrando, agora com novas opções, com um novo esquema que o Abel encontrou. Então, o Palmeiras achando o seu rumo, chegando à liderança isolada agora do Campeonato Brasileiro. É um cenário até diferente das últimas temporadas, né, Raed? Porque talvez nos últimos anos a gente falasse muito da questão do elenco. É um Palmeiras que talvez na disputa com os demais times, né, na briga ali pela ponta das principais competições no Brasil, não tinha a mesma quantidade de opções, e isso exigia do Abel sempre tirar algo mais da cartola. Acho que nessa temporada a cobrança em cima do Abel é porque talvez faltasse do Abel fazer esse elenco muito mais recheado, jogar no nível que se espera pelas contratações que fez, pelo tanto que gastou. E acho que isso que é o que ele está conseguindo fazer agora, né? Dar uma nova formação ao time, mexer na posição de alguns jogadores e fazer esse Palmeiras render mais. Tudo é contexto, né, Cami? Quando você muda ali algumas peças, coloca o Felipe Anderson, onde ele se destacou no futebol mundial, que é aberto pela ponta direita. Quando você aposta que o Estevão pode ser esse jogador que vai atuar por dentro, atrás do atacante de referência. Quando você muda ali um pouco a chave do lateral direito ofensivo para um lateral direito um pouco mais defensivo e libera o esquerdo. Então o Abel, mexendo um pouco na sua própria engrenagem, ele acabou consertando um time do Palmeiras que estava sendo extremamente questionado, e o resultado está aí. Palmeiras hoje líder do Campeonato Brasileiro, uma sequência grande de vitórias consecutivas fora de casa, coisa que não acontecia há muito tempo, e um time que tende a crescer a curto prazo com esse novo sistema de jogo. E aí sempre tem, né, as discussões de arbitragem. A gente está vendo o lance do pênalti aí marcado nos últimos minutos da partida, o toque, bola na mão, né, mão na bola, no caso o toque do Naves ali na disputa com o Daverson. E hoje a CBF divulgou os áudios, né, do VAR e tudo que foi discutido, e o árbitro da partida vai ao VAR, conversa com o árbitro de vídeo e entende que houve um braço antinatural, né, que a posição que o Naves coloca o braço não é natural, e por isso considera o toque irregular e o pênalti, mas que o Everton acabou salvando e impedindo, né, o empate, que seria frustrante para o Palmeiras, que vencia por 2-0, que tinha uma vitória encaminhada, né, Gonzo, que poderia ter saído com o empate, mas sai com a vitória e vai ficando cada vez mais calejado. Já tinha derrubado alguns tabus, e agora o do Fortaleza em casa, que era um tabu impressionante de muitos meses no Castelão, e que ontem o Palmeiras deixou para trás. Eu vou pular a parte da arbitragem, porque realmente no fim de semana a gente teve mais uma vez uma série de lances polêmicos, enfim, uma série de divergências aí com relação ao que eles marcaram ou deixaram de marcar. Mas falando do Palmeiras, acho que o Palmeiras conseguiu 2 vitórias gigantes, porque acredito que pouca gente vá visitar o Internacional no Beira-Rio e vá voltar de lá com 3 pontos.
Sim. E o Inter é um dos concorrentes do Palmeiras, pelo menos ali na teoria, nesse começo de competição. Era a maior invencibilidade do mundo da temporada, Sim. né? Até o Barcelona já tinha perdido, o Inter ainda não. Pois é. Perdeu pro Palmeiras. Perdeu pro Palmeiras. E o Fortaleza não perdia no Castelão pelo Campeonato Brasileiro desde a 30ª rodada de 23. Ou seja, ano passado o Fortaleza não perdeu em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, muito mais do que os números, do que os tabus, é você ver, é até mesmo a posição de liderança, porque liderança ali, nesse começo de competição, o Flamengo vai passar uma hora ali e tal, mas o Palmeiras ele está conseguindo resultados que lá na frente vão fazer muito diferente. E, obviamente, que além da questão do elenco qualificado que o Palmeiras montou, com várias opções, jogadores que são capazes de atuar em mais de uma posição, além da qualidade mesmo individual de cada um. Mas, obviamente, a gente tem mais aí a mão inteira do Abel remontando um Palmeiras que me lembra... Esse Palmeiras, ele me lembra um pouco como se fosse uma junção da primeira versão do Palmeiras, quando o Abel chega e monta um time ali, ele ainda se adaptando ao futebol brasileiro, né? Ele monta um time mais reativo, mas que consegue resultados, consegue títulos. Então o Palmeiras, quando precisa ser reativo, como no segundo tempo de ontem ele consegue jogar bem. Com o Palmeiras de 22, que a meu ver era um Palmeiras da era do Abel, o time que mais se impunha aos adversários, tomava iniciativa. E o Palmeiras também, quando precisa fazer isso, faz como fez contra o Corinthians, que o primeiro tempo foi avassalador. O Corinthians não viu a cor da bola. Então, assim, não dá para cravar nesse início que o Palmeiras vai ser campeão ou que o Palmeiras vai repetir as conquistas de sempre, mas o Palmeiras dá sinalizações de muita esperança para o seu torcedor. E assim como outros clubes do Brasil, né, Ferri, também lida com seus desfalques, né? Continua sem o Mike, sem o Rocha, sem o Veiga e faz a gestão do elenco de alguma maneira. O Abel ontem muda no meio, né? Ele tinha começado com o Aníbal contra o Inter, ele coloca de novo o M. Martínez e muda na frente, né? Coloca o Flaco e o Vitor Roque no banco. O que se tem de apuração em relação à gestão de elenco e escolhas técnicas do Abel em relação a essa partida? Está pensando na altitude contra o Bolívar nessa semana pela Libertadores? Ou, de fato, foi ali para aumentar a concorrência na posição, para deixar o Vitor Roque talvez menos acomodado, não sei se é essa expressão, mas para gerar ali uma concorrência também entre os seus jogadores? Desse momento tem muita influência da gestão de minutos, né? Porque o Palmeiras está numa sequência de 3 jogos fora de casa, já passou pelo Inter, passou pelo Fortaleza e agora tem essa viagem para a Bolívia para enfrentar o Bolívar com a dificuldade, além do deslocamento, da altitude, que é sempre um problema. E o Palmeiras ele tem tido lesões nesse começo de ano, né? O Palmeiras ele tem tido dificuldades mais do que o comum, o elenco tem sofrido, seja por traumas, por lesões musculares, então está sempre tendo que mexer. Então, por exemplo, o Rafael Veiga está fora por uma luxação no ombro, o Maurício já ficou fora pelo mesmo problema, passou por uma cirurgia, está voltando agora. O Paulinho nem viajou para essa partida contra o Fortaleza, foi preservado, porque estava projetando também essa sequência. Ele fez 2 partidas depois de um período longo parado. Então o Palmeiras está gerindo muito essa questão de minutos. A disputa, né, pela posição, pela titularidade, o Abel entende que ele, nesse momento ele já tem o grupo, a montagem desse grupo já é um indicativo dessa briga, né? Ele diz que ele sempre pedia a diretoria para ter 2 bons jogadores para cada posição. Aí que você cita do ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque entram nessa questão, porque o Vitor hoje ele é o titular, né? Ele ainda não fez gol pelo Palmeiras, mas nessa sequência de 6 vitórias do Palmeiras ele tem evoluído, tem tido importância, acaba aqui numa gestão de minutos, e acho que até também entra um pouco de característica, de pensar também no Palmeiras usar um pouco mais a bola longa. Acho que nesse caso o Flaco Lopes ele consegue aproveitar mais o pivô, fazer melhor o pivô do que o Vitor Roque, que é um cara que ataca melhor espaço, um cara de mais velocidade. Acho que entra a estratégia e gestão de minutos, e aí a disputa pela titularidade ela vai continuar, né? Acho que ainda que o Vitor Roque seja o titular, se você perguntar o time ideal do Palmeiras hoje tem o Vitor Roque, isso não significa que o Abel não possa mudar em algum momento, porque a ideia dele é justamente essa. Tendo esse elenco forte que você falou há pouco, ter jogadores que um puxe o outro, um cobre o outro. Então eu vejo mais nesse momento muito mais trocas por gestão de minutos e por controle de carga dos jogadores, e aí vai dando a chance, né? O jogador vai ter que responder em campo. Se o Flaco, de repente, continuar tendo chance de continuar fazendo gols, aí, quem sabe, mude a ideia do Abel e mexa, de repente, de vez no ataque do Palmeiras. É algo que imagino, acho que o Ferri trouxe muito bem a explicação, né? A gente está falando de 6 vitórias consecutivas, mas uma série
de jogos consecutivos pelo nosso calendário e pela questão dos jogos fora de casa, ainda incluindo esse dessa semana, que vai ser na altitude contra o Bolívar, mas que, ainda que com muitas reclamações do torcedor ali em algum momento, mas um Palmeiras que está 100%, fez seus 6 pontos, venceu os 2 jogos até aqui na fase de grupos da Libertadores, que dá até um conforto para essa terceira partida contra o Bolívar. Então, certamente vai pensar ainda nessa gestão de elenco, mas tem 2 caras importantes, né? De certa forma, você gere minutos, mas você deixa o Flaco ali com alguma confiança do treinador, de alguém que já foi importante nessa temporada, né? E perdeu a posição para talvez o principal reforço mais querido pela torcida nos últimos anos. Mais caro, com certeza. Que é o jogador de referência no ataque. O Flaco, ele teve as oportunidades. O encaixe do Flaco no jogo contra o Fortaleza foi o encaixe pensado ali pelo Abel, porque o Fortaleza ele joga muito na transição, deixa o adversário com posse de bola. Então, você tem um atacante que força a linha do Fortaleza para trás e recebe essa bola longa, consiga duelar com os zagueiros, foi algo que para mim, foi um acerto do Abel na partida de ontem. Não que o Vitor Roque não conseguisse fazer isso. Aí entra, logo, obviamente, a gestão dos minutos. Agora, é um Palmeiras que tende a crescer durante a temporada, principalmente com o retorno dos seus principais jogadores, o melhor aproveitamento do Paulinho retornando de lesão, crescimento na posição do Estevão como meio armador por trás do atacante de referência, o crescimento do Felipe Anderson pela direita. Você tem ainda jogadores que podem rodar esse elenco, muito bons tecnicamente, com o retorno do Veiga, a participação do Maurício. Então tende o Palmeiras a evoluir e a crescer nesse sistema de jogo a partir de agora. E tem essa expectativa. Deixa eu até perguntar isso ao Ferri, que eu acho que é importante dentro da nossa discussão, porque a gente está pensando, acabei de falar, né? O Palmeiras conseguiu seus 2 pontos, seus 6 pontos, suas 2 vitórias nos 2 primeiros jogos e vai para essa partida na altitude, que a gente sabe que contra o Bolívar é aquela altitude insalubre. E o Palmeiras já, contra o próprio Bolívar em outra edição da Libertadores, há 2 anos, em 2023, começa a Libertadores com um time totalmente reserva na Bolívia, justamente entendendo que era um cenário muito complicado e conseguiria reverter depois, enfim. Em meio a finais do Paulista, né? Sim, tinha perdido o primeiro jogo pro Água Santa, né? Precisava virar a segunda partida da final do Campeonato Paulista, mas enfim... E tem só um dado, até pro Ferri pode comentar e analisar isso também, porque essa questão da minutagem para o Palmeiras, neste momento, ela é essencialmente física. É diferente, por exemplo, do Flamengo, que surpreendentemente perdeu para o Córdoba no Maracanã e agora esse jogo contra a LDU virou um jogo chave, porque perder para a LDU em Quito não é nenhum... times muito ilustres já perderam lá. Então, se o Flamengo perder de novo, ele começa a ficar ali com uma luz mais do que amarela com relação à classificação. O Palmeiras não. O Palmeiras, assim, a tabela do brasileiro foi especialmente ingrata, porque você coloca o Palmeiras em Porto Alegre contra o Inter, ele atravessa o Brasil para jogar em Fortaleza para depois ir para altitude. Então, o Palmeiras já conquistou seus 6 pontos, mas tem uma questão física aí que não dá para deixar de lado. Ferri, essa é uma dúvida em relação a quem serão os relacionados para essa partida do Palmeiras. Você imagina alguns jogadores, principalmente esses que voltam, né, de longo período de lesão, por exemplo, Maurício, Paulinho, enfim, outros que estão com mais minutos mesmo, têm sido titulares nos últimos jogos. Você imagina ele gerindo um pouco esse elenco, ou seja, poupando alguns jogadores para essa partida, para essa viagem? Eu imagino que sim, Camila. O Palmeiras ainda vai treinar. O Palmeiras folgou nessa segunda-feira, vai se reapresentar na terça, treina em São Paulo, depois viaja para a Bolívia, vai encerrar a preparação na Bolívia, né? Até para já ter uma adaptação à altitude, vai fazer a última atividade já em La Paz. Mas aí a gente vai ter a certeza da lista de relacionados. Acho que alguns jogadores, até é possível que não viajem assim, mas o elenco do Palmeiras já não é um elenco muito longo, ainda que seja um elenco qualificado, não é um elenco muito longo, e tem muito jogador machucado. Então, é até possível que algum jogador viaje, participe, né? O Palmeiras viaja com um avião fretado, tem uma logística um pouco mais facilitada nesse sentido, mas então os jogadores viajariam, mas não jogariam. Então, por exemplo, Facundo Torres e Estevão estão entre os que mais atuaram na temporada junto com o Everton. E imagino que, até pela função que eles têm em campo, pela sequência
sequência de jogos possam ser jogadores a serem poupados. O mesmo Richard Rios, o Abel de tempos em tempos tem rodado os volantes, né, mudado a dupla de volantes. O Richard Rios, ele de repente pode ser poupado porque o Evangelista, que hoje é o reserva natural dele, está recuperado de um trauma que teve na coxa. Então o Abel tem condições de, ainda que não deixe muita gente fora da viagem, porque talvez não tenha nem número de jogadores para isso, mas deixar alguns jogadores pontualmente, como fez com o Paulinho contra o Fortaleza, deixa a recuperação, porque o Palmeiras joga na quinta-feira contra o Bolívar, chega na madrugada de sexta em São Paulo, tem um dia para descansar sexta-feira, sábado faz um treino e sexta e domingo já tem um jogo importante contra o Bahia no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Então não tem muito tempo. Acho que vai acabar fazendo essa gestão nesse jogo com o Bolívar, e os resultados recentes ajudam, né? Era muito mais difícil você botar uma equipe reserva e de repente vir com um resultado ruim da Bolívia, tendo 2 resultados ruins fora de casa. Acho que as 2 vitórias como visitante ajudam o Abel também a gerir e manter a equipe tranquila para esse jogo com o Bahia no fim de semana. Com certeza esses números, esses 6 pontos já somados ajudam muito nesse tipo de decisão. Agora, você falou do Paulinho, né? Não teve em campo, foi poupado desse jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Ferri, o que você tem de informação em relação à gestão dos minutos do Paulinho, né? Nesse retorno, até um pouquinho antes do que se imaginava a utilização dele, já entrando no segundo tempo de algumas partidas, mas nesse não foi utilizado. Pode ser utilizado quinta-feira ou talvez só no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vai haver nesse início, naturalmente, alguns jogos em que ele não vai entrar em campo, ou a tendência é que ele vá aumentando esses minutos a cada partida? Não, a tendência é que ele vá crescendo a minutagem, mas há um cuidado muito grande com o Paulinho, porque ele é o segundo reforço mais caro da história do Palmeiras e um dos reforços mais badalados, obviamente, da temporada, junto com o Vitor Roque. E ele ficou muito tempo parado, né? Foram quase 5 meses parado por conta da cirurgia que ele passou na canela. Ele até brinca que no Palmeiras seguraram muito ele ali, que ele já, em fevereiro, já falava, pô, quero jogar, tô bem. Ele até voltou um pouco antes do previsto, mas o Palmeiras tem todo esse cuidado porque também já está a menos de 2 meses do Mundial de Clubes. Se você começa a forçar muito cedo o Paulinho nesse momento e ele, de repente, tem uma lesão, você atrapalha também a preparação para quando você espera ter todo mundo ali no seu auge físico, que é o Mundial de Clubes em junho. Então, por isso que tem esse cuidado com o Paulinho. A gente vai ver se o Abel, de repente, decidir poupá-lo também da viagem contra o jogo com o Bolívar e depois projetá-lo como titular contra o Bahia. Isso é uma gestão que a gente vai ter a certeza a partir da reapresentação da equipe. Mas, com certeza, tem esse cuidado e esse controle de minutos para que ele vá crescendo aos poucos e aí chegue até o fim do mês de maio, né, no mês de maio, começo de junho, em condições aí ideais, já recuperado, já com ritmo de jogo, depois dos 5 meses parado por conta da cirurgia que ele passou ainda no Atlético Mineiro. É natural e importante que haja esse cuidado, porque além dos valores, claro, né, o segundo maior reforço da história, mas é um jogador de quem se espera muito para essa temporada do Palmeiras. Então, não pode se dar ao luxo de perder o Paulinho, não pode nem pensar nisso. É um jogador importante demais para o Abel Ferreira ao longo da temporada, principalmente depois que não tiver mais o Estevão ali no meio do ano, né? Jogador importantíssimo, principalmente se entrar realmente ele jogando atrás do atacante referência, né? Ele fez uma dupla muito forte com o Hulk nos últimos anos do Galo, principalmente jogando por dentro. Imagina o Paulinho jogando também por dentro, não vai fazer o lado de campo, não vai fazer o que faz, por exemplo, hoje o Felipe Anderson aberto na direita. Eu imagino ele jogando ali por dentro atrás do Vitor Roque, ao lado do Estevão, pelo menos até a metade do ano. Agora, tem que ter paciência, porque oportunidades não vão faltar, né? O calendário do futebol brasileiro é insano. Tem jogo, se pudesse ter jogo 5 dias na semana, o pessoal botaria 5 dias na semana, porque não deixam. Tem que ter um intervalo de descanso de 72 horas, mas tem jogo quarta, domingo, Palmeiras, todas as competições até aqui. Paulinho vai ter oportunidade para poder recuperar a parte física. E o Palmeiras, como outros clubes que estão na disputa do Mundial, nem vão ter intervalo no meio da temporada. Vai ser o ano inteiro mesmo desse calendário insano. Thiago Ferri, obrigada pelas informações com a gente aqui no Tá Na Área. Até a próxima, sempre com as informações do Palmeiras. Há pouco falamos da contratação do Grêmio, ainda não oficializada, mas já acertada, do Mano Menezes, como no... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito. Falou e até mais!